Meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira parte sobre os principais tópicos que podem cair na sua prova, sobre Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica. Senhores, é o seguinte, nós temos que fazer o estudo de direitos humanos de maneira integrativa, sistemática, sobre a perspectiva doutrinária, sobre a perspectiva jurisprudencial, porque você tem visto que somente leitura de artigo não tem feito com que você galgue as melhores notas. Nós precisamos ter um amadurecimento. Com isso, eu trouxe também questões. Vamos ver como que as bancas se comportam diante dessa tratativa. Vamos ao que viemos. Senhores, vamos falar do tópico 4 e o tópico 5. Lembrando que os outros tópicos nós falamos nos vídeos anteriores, que está salvo no nosso canal. Senhores, perdão. O prof hoje tá um pouquinho ruim, mas ó, vem cá, se você tá chegando agora, você tem que se inscrever, ajude a gente a crescer, a nossa família, Legião que Gabarita. Você, por favor, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai levar para o maior número de pessoas. Você é bem-vindo também a participar da nossa Legião que Gabarita lá no Telegram. Às vezes, esse código muda, né? O nosso link de acesso muda. Então, o mais certo é que você vá lá no nosso Instagram. Tem um linkzinho lá na nossa bio que vai te levar ao canal do nosso Telegram. Às vezes ele está aberto, está fechado, para poder ajustar a quantidade de inscritos. Mas vai lá, você é muito bem-vindo. Senhores, vamos ao que viemos. Vamos iniciar então o artigo 5º da nossa Convenção Americana, que vai falar sobre o direito à integridade pessoal. Não tem segredo o parágrafo 1º ao dizer que toda pessoa possui o direito, né? Tem um direito que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Na sua prova não vai trazer muito trocadilho, não. Talvez você já deve ter estudado no direito constitucional, direito que se respeite. Vamos lá, todo preso tem o direito que se respeite a sua integridade física e psíquica e moral. Nós temos a previsão na Constituição Federal, no artigo 5º em seus incisos. Talvez você possa confundir, mas aqui está falando não do preso, mas de toda pessoa, tá? Inclusive o preso. Parágrafo 2º, importantíssimo, isso aqui também não é segredo para você, ao dizer que ninguém deve ser submetido a tortura nem penas e tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de sua liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Senhores, e com isso eu já passo o parágrafo 2º, porque você vai linkar agora com o parágrafo 1º do artigo 6º, porque vai dizer o seguinte, você vai entender. Ninguém pode ser submetido à escravidão, servidão, e tantos essas como o tráfico de escravo, tráfico de mulheres são proibidas em todas suas formas. Linkou? Volta! Volta, prof. Por que você falou isso? Porque nós temos aí características dos direitos humanos. Os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles são revestidos de relatividade, limitabilidade. Não existe nenhum direito humano e nenhum direito fundamental absoluto. Porém, quando falamos, olha aí, você linkou? Tratos, vamos lá, tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes, escravidão, servidão, tráfico de escravo e tráfico de mulheres, senhores, estes aí você vai colocar aí uma caveirinha, alguma coisa para você lembrar que estes são os únicos que são revestidos de condição absoluta. Único. Você já viu, se você estudou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu bato muito forte nisso. Somente estes são absolutos, não podem ser relativizados de maneira nenhuma. Tudo bem? Vamos lá, parágrafo 3º. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Você já viu isso no direito penal? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Qual é o nome deste princípio? Princípio da intranscendência da pena. E aí a prof vai trazer mais um bizu aqui, um bizu doutrinário. Talvez pode ser que isso caia na sua prova, falando sobre o direito à vida. Nós temos a previsão na Convenção Americana dizendo o seguinte, que o direito à vida se dá desde o nascimento. Vamos lá, se dá desde o momento da concepção, tudo bem? Desde o momento da concepção. A professora quase falou o artigo 2º do Código Civil, que fala que a personalidade jurídica da pessoa, né, se dá do nascimento com vida. Porém, a lei coloca salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, nós estamos falando aí da teoria concepcionista. Com isso, se não pode passar da pessoa do condenado, nós temos aí a previsão, falando lá no artigo 4º, que não pode
executar a pena de morte, vamos lá, você lembra? Não pode impor pena de morte para menores de 18 anos, nem maiores de 70, nem executar, nem aplicar a mulheres em estado de gravidez. Por que muda o verbo? Por que muda a condição? Porque pode impor a mulher em estado de gravidez, mas não pode executar, porque existe uma vida intrauterina. Existe a previsão aí da intranscendência da pena. Existe a previsão aí da proteção do direito à vida desde o momento da concepção. Então essa vida será, então, resguardada. Com isso, a pena de morte não poderá ser executada. Tudo bem? Então, pegue esse bizu. Vamos lá, prof. Entendi. Parágrafo 4º. Os processados... Isso aqui também, os processados devem, não é podem, devem ficar separados dos condenados. Então, senhores, processados e condenados não se comunicam quando falamos em condição de ficarem juntos, salvo, mas nós temos aí uma excepcionalidade. Se você estuda regras de Mandela, você vê isso de uma maneira muito mais enfática. Mas aqui vai dizer, salvo em circunstâncias excepcionais. Aqui não fala quais são as circunstâncias excepcionais, mas está dizendo aí que não é absoluto. A ser submetido a tratamento adequado à sua condição de pessoa não condenada. Então, existem condições excepcionais, pode cair na sua prova, mas não vai talvez trazer a condição excepcional, mas vai falar que não será absoluto. Pode ser colocado junto, tá? Mas sempre resguardada a condição de pessoa não condenada, observando esse caráter final aí do nosso parágrafo 4º. O parágrafo 5º vai dizer que os menores, quando puderem ser processados, porque os menores, né, eles passam por medida socioeducativa. Quando puderem ser processados, devem, não é podem, devem ser separados dos adultos e conduzido a tribunal especializado com maior rapidez possível para o seu tratamento. E aqui não existe ressalva. O menor deve ser levado com rapidez. O menor deve ser separado do adulto. Se trouxer na sua prova falando que o idoso deve ser separado do adulto, cuidado, pode estar trazendo aí as idades, porque a condição do processado, do condenado, a condição do sexo feminino, masculino, a condição da idade, deve ser verificado a condição de ficar separados, perfeito? Mas existirão as ressalvas no caso dos processados e dos condenados, tudo bem? Mas o processado vai estar sendo tratado como processado até o final. E quanto ao menor, com maior rapidez possível, e não pode ser junto com os adultos, tá? Jamais. Prestem atenção, parágrafo 6º vai dizer: as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade. Então, qual a finalidade social da pena? Isso aqui você tem que fixar, gravar, faz um mnemônico, faz uma música. A pena, qual é a função social da pena? Finalidade essencial à reforma e readaptação social dos condenados. Finalidade essencial à reforma e à readaptação dos condenados. Senhores, passando agora no artigo 6º, nós já vimos que ninguém pode ser submetido à escravidão, servidão, tráfico de escravos, tráfico de mulheres. É uma condição absoluta, não pode ser relativizada de forma nenhuma. Agora é o seguinte, trabalhos forçados. É o que nós vamos falar agora no parágrafo 2º do artigo 6º. Senhores, isso não cai, isso despenca em prova. Trabalhos forçados. Você tem que entender que o trabalho forçado, ele é proibido. Ninguém pode ser, Nayama, vai lá fazer esse trabalho, vai fazer isso aí, capina isso aí, capina esse lote, né? Tá muito sujo, capina. Claro que não posso ser obrigada a fazer algo que eu não queira. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não queira. Agora, nós estamos falando de atividades que podem ser colocadas para pessoas realizarem, e essas atividades não serão consideradas trabalhos forçados. De regra, o trabalho forçado ele é proibido? Sim. Por quê? Olha a previsão no parágrafo 2º, ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Vamos lá, ninguém deve ser constrangido. Então, se ninguém deve ser constrangido, existe uma proibição. Agora é o seguinte, nos países em que se prescrevem para certos delitos a pena privativa de liberdade, acompanhada de um trabalho forçado, essa pena, senhores, ela não pode ser interpretada no sentido de que proíbe, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz em um tribunal competente.
O trabalho forçado não deve afetar a dignidade e a capacidade física e intelectual do recluso. Vocês entenderam que existe a possibilidade de um recluso, uma pessoa que já tem a sua privação de liberdade e que foi dada uma sentença por uma autoridade competente, ter um trabalho que não será considerado um trabalho forçado, mas será executado sem a sua vontade porque está sendo colocado junto com a pena privativa de liberdade. Perfeito? Nós vamos ver mais desdobrar disso nos parágrafos que se seguem. Senhores, o parágrafo 3º vai dizer: não constituem trabalhos forçados. Deixa a prof voltar aqui rapidinho. Tô com a sensação que eu tô falando muito rápido. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Vamos lá. A parte final vai dizer o seguinte: o trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Espera aí. Segura a onda. Senhores, se cair na sua prova dizendo que existe uma pena privativa de liberdade acompanhada de um trabalho forçado, e esse trabalho forçado está sendo a ponto de levar a pessoa a óbito, está afetando a sua integridade? Não, está praticando uma pena de morte, praticamente. Vai executar? Claro que não. Então, tudo na medida a se observar a dignidade, a capacidade física e intelectual do recluso. Tudo bem, gente? Então, não tem que ser tudo na sua justa medida. Agora é o seguinte, isso aqui você tem que gravar, tá bom? Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para efeito desse artigo e para efeito da sua prova. Primeiro, os trabalhos ou serviços normalmente exigidos por pessoa reclusa em cumprimento de sentença. Não vou ler o restante, porque é o que a gente acabou de ver no caput, do parágrafo 2º do artigo 6º. A pessoa está cumprindo a pena e tem o que? Um trabalho forçado. Tem um trabalho forçado? Não. É um trabalho forçado. É um trabalho que precisa ser executado. Uma construção civil, então vai realizar uma construção civil, vai construir escolas, o recluso vai construir uma praça, vai capinar um lote, vai fazer algo. Então, e essa atividade não pode ser considerada um trabalho forçado a fim de ser o quê? Eximida essa condição. Então, vamos lá? Agora é o seguinte, o recluso está realizando uma atividade? Então, é o seguinte, esses trabalhos e serviços devem ser executados sob a vigilância pública, autoridade pública, e sempre em prestação de um serviço público. Então, vamos lá, e os indivíduos que executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado, sempre em virtude, em prol do interesse público. Na linha B, também não é considerado trabalho forçado. Por quê? Porque o parágrafo 3º já está dizendo de todo tamanho, não é considerado trabalho forçado. Primeiro, a pessoa que está cumprindo a pena privativa de liberdade acompanhada de um trabalho, uma atividade, um serviço em cumprimento de sentença. Tudo bem? Outra, serviço militar. C, um serviço imposto em casos de perigo e calamidade. D, trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Senhores, são essas condições que cairão na sua prova. São essas condições. Então, vamos às nossas questões, porque eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser cobrado. Vamos lá. Temos aqui uma questãozinha da Vunesp, 2018. Não tem problemas, gente, né? A professora trouxe umas questões mais recentes e outras mais antigas. Se eu não me engano, eu acho que essa aí foi a mais recente, uma das mais recentes. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe a respeito dos trabalhos forçados dos presos, que são, vamos lá, questão A, são admitidos como regra, desde que é assegurada a dignidade do preso. São admitidos como regra? Não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra, é uma exceção. Porque a regra, qual é? A regra é que ninguém deve ser submetido a um trabalho forçado. Aí tem uma ressalva, que é quanto à pena. B, podem ser impostas administrativamente, ainda que não previstas na sentença judicial, não. Tem que ser prevista por sentença, tem que ser prevista em cumprimento de uma sentença judicial por uma autoridade, expedida por uma autoridade competente. Questão errada. C, podem ser implementados, desde que com a concordância do preso. Ah, faz favor. Questão D, vamos lá, gente.
A única limitação para sua implementação relaciona-se à idade do preso, que não pode ser menor que 18 anos ou maior de 70 anos de idade. Olha que bagaceira. Tentando te confundir com a pena de morte. Tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Nós não vimos isso aqui. Nós acabamos de ler sobre questão de idade. Nós não vimos. Até porque o menor, ele não cumpre pena, ele cumpre medida socioeducativa. Tudo bem? Ele não é preso, né? Então ele não comete crime, né? É um ato infracional. Então tem toda a condição a ser analisada quanto à idade. Não são assim considerados quando exigidos por preso em cumprimento de... Eita, o QR Code atrapalhou ali, mas vamos lá. Não são assim considerados. O que são considerados trabalhos forçados? Quando exigidos do preso em cumprimento de sentença. Senhores, essa será a nossa alternativa. Alternativa essa que nos coloca em concordância com o artigo 3º, parágrafo 3º, inciso, a linha A. Questão é a nossa assertiva. Professora, trouxe esse mnemônico, não constituem trabalhos forçados. Os trabalhos realizados por reclusos, tudo bem? Expedidos por uma autoridade competente em sentença final, condenatória. O serviço militar, a isenção de um serviço, né, nacional, serviço militar por motivo de consciência. Então, aquele colocado no lugar por não realizar o serviço militar também não constitui um trabalho forçado. O serviço imposto em caso de perigo, calamidade que ameaça a existência ou bem-estar da comunidade. E trabalho exigido por obrigações cívicas normais. Perfeito? Vamos lá. Questão 2. Senhores, vamos lá. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê a proibição da escravidão e da servidão, verdade, inclusive em caráter absoluto. Assim compreendido, entre outras hipóteses, os trabalhos forçados exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Você faz o seguinte, você responde uma questão dessa, você lê tudo e você coloca a condição da proibição também sobre o trabalho forçado. Muito cuidado. Essa questão aqui, muitos já erraram essa questão, uma questão fácil, mas por questões interpretativas. Você lê a proibição e carrega a proibição para o restante da frase. O que é proibido, professora? Tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Trabalho forçado em virtude de cumprimento de sentença, olha aqui, por pessoa reclusa, não é proibido. Inclusive, não é considerado trabalho forçado. Então, essa questão está errada. Questão 3, vamos lá, está um pouquinho pequenininha, mas vamos nos esforçar. Gente, essa nossa barrinha, o QR Code, tampou as nossas opções, mas não tem problema. Vamos lá. Admite-se, analise os seguintes itens. Admite-se a pena de morte em relação aos delitos políticos. Corre! Gente, delitos políticos e conexos com políticos não serão admitida a pena de morte. Corre de uma questão dessa. Item 2. O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção. Artigo 4º do pacto corre de uma questão assim, teoria concepcionista e não teoria natalista. Questão 3. As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a retribuição do mal causado? É isso, senhores. Vou até voltar aqui, ó. É isso. Qual a finalidade? Reforma e readaptação social dos condenados. Olha aí, parágrafo 6º do artigo 5º. Tudo bem? Vamos lá. Questão 4. Quem deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório Vamos lá. Forçado ou obrigatório. Ponto, professor. É um ponto. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa de liberdade acompanhada de trabalho forçado, observa. Essa disposição não deve ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena imposta por juiz ou tribunal competente. Maravilha, corre pro abraço, fecha essa questãozinha aí. E aí embaixo está dizendo assim, ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita, então existe o quê? Uma relatividade nessa condição. Existe uma exceção relativa aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. E nós vamos falar sobre a prisão civil no nosso próximo vídeo, tá? Não acabou não. Então, quais são os itens corretos, os únicos?
Vamos lá, o item 4 e o item 5. Tudo bem? São as únicas opções corretas. Vamos então, senhores, à nossa última questão da nossa dica. Senhores, muita atenção. A questão A vai dizer que são proibidas as penas privativas de liberdade acompanhadas de trabalhos forçados? É isso mesmo? São proibidas as penas privativas? Não são, gente. Ainda que esses não afetem a dignidade nem a capacidade física. Gente, se afetou, não era nem para estar aí. A pena não pode afetar a integridade física, psíquica. Não pode, tá? Isso que está previsto na convenção, tá bom? Nenhum trabalho forçado. B, os menores de 18 anos não podem ser processados. Olha ali, tá falando que não podem ser processados. É isso mesmo? Os menores de 18 anos, sempre que forem processados, devem ser levados com a maior rapidez possível. Então, muito cuidado com essa questãozinha aí do mal. Questão C. Alternativa C. São vedados, são proibidos os trabalhos ou serviços normalmente exigidos por pessoa reclusa. São proibidos, gente? É isso mesmo? Não, é permitido, não é considerado trabalho forçado. Tudo bem? Em cumprimento de sentença, corre de uma questão dessa. D. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social do condenado. Supra-sumo, nossa questãozinha, cereja do bolo. Por quê, professora? Olha a letra E. Como é que tá estranha? Considera-se como trabalho forçado, serviço exigido em caso de perigo e calamidade. Senhores, não consideram trabalhos forçados. Vamos voltar ao nosso mnemônico. O que não constitui trabalho forçado? Aquele que está sendo realizado pelo recluso em cumprimento de uma sentença, uma sentença, uma pena privativa de liberdade, o serviço militar, a isenção desse serviço, o serviço imposto em caso de calamidade e também os trabalhos ou serviços em relação às suas obrigações cívicas normais. Senhores, corre de uma questão dessa, tudo bem? Entendemos? Vimos aqui como é que pode cair esses temas na sua prova? Não tem nenhum posicionamento do STF diferente do que está sendo trazido, a não ser quando falamos de penas privativas de liberdade, na verdade, quando falamos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Nisso aí o STF se posiciona, já tem pacificação da doutrina quanto a isso, e nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo, tudo bem? Quanto a isso aqui, o que pode cair na sua prova são essas tratativas. Lembrem-se sobre o que não é considerado trabalho forçado, tudo bem? O que nós vimos antes, quanto à pena, sua readaptação social, a sua condição, mais uma vez, vamos lá, de reforma e readaptação social do condenado, que faz da letra D ser a nossa alternativa, também pode cair na sua prova. Perfeito? Então vamos lá, queridos, estudar é um privilégio, o seu esforço pessoal te levará a pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Muito obrigada pelo seu prestígio. Curta, compartilha, comente o nosso vídeo. Você é bem-vindo a essa família, a Legião, que gabarita. Beijo grande da prof. Fiquem com Deus e até mais!